Fala pessoal, tudo bem? Passando aqui para analisar com vocês essa vitória do Corinthians nesta noite de quinta-feira, em jogo atrasado pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Dorival Júnior colocou um time, vamos dizer assim, com o que ele tinha de melhor, né, na grande maioria. Teve o Garro, teve o Memphis Depay, teve Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Mateuzinho, Bidu, enfim, os principais nomes ali jogaram o que ele tinha à disposição, vamos dizer assim. Acredito que o único nome que ele tinha à disposição que não foi titular, e geralmente é o Carrijo, que começou no banco de reservas e entrou ao longo da partida, mas o Dorival teve o que a gente chama de time titular, com as ausências dos lesionados, o Yuri Alberto, do Breno Bidon também. Outro jogador que começou no banco foi o André, mas o André vinha de lesão, foi titular em São Bernardo e agora começa no banco também nessa rodagem de elenco que o Dorival vem fazendo, não é de hoje, vocês já estão acostumados com o novo Dorival de 2026, vamos dizer assim, que roda bastante o grupo por conta do calendário apertado que o time tem, calendário de muitos jogos e muitas competições ao mesmo tempo. De qualquer maneira, o Corinthians fez uma partida dentro da medida do possível, vamos dizer assim. O Atlético Paranaense teve mais chances no jogo. O Atlético Paranaense podia ter feito o primeiro gol logo no comecinho do jogo, num pênalti que o Jucimar perdeu. O Corinthians não começou o jogo tão bem, mas aí contou com a qualidade do Garro, que numa finalização bonita de fora da área abriu o placar. Depois disso, o Atlético continuou pressionando. O Atlético continuou tendo mais posse de bola, só que as chances que o Atlético criava não conseguia concluir em gol e não conseguia também levar tanto perigo, para ser sincero. Assim, algumas chances o Hugo até precisou trabalhar numa cabeçada do Benítez, por exemplo, finalização de cabeça. O Mendonça também, um chute no contrapé, ele precisou defender. Mas mesmo com as principais chances do jogo, o Atlético não conseguiu transformar todas essas oportunidades que teve em gol. E o Corinthians, nessa forma Corinthians de jogar, muitas vezes que os torcedores dizem, né, em tom de brincadeira, evidente, sabendo sofrer, conseguiu levar os 3 pontos para casa. Bom, os destaques desse jogo: o Garro, para mim, fez uma boa partida e, além de ter feito uma boa partida, fez o gol da vitória, então vale o reconhecimento ao Garro. Hugo Souza também fez boas defesas, garantiu o placar. No sistema defensivo, a defesa do Corinthians é uma defesa interessante, é uma defesa consistente, que sabe trabalhar, sabe se organizar. Em alguns momentos do jogo deixou o Atlético levar até perigo, mas conseguiu fazer uma boa partida num contexto geral. Meio campo do Corinthians hoje também diferente, com o Charles, com o Matheus Pereira, hoje com o Garro, sem o André, sem o Carrijos, enfim, como eu já disse, o Dorival precisando se reinventar. Também tentou puxar o contra-ataque. Acho que o Corinthians no contra-ataque pecou um pouquinho, não conseguia fazer com que a bola do contra-ataque chegasse com perigo ao centroavante, que no caso hoje jogou um pouco mais... na verdade, o Memphis e o Vitinho que trocavam de posição ali na frente. Então, a bola não conseguia chegar redonda para esses dois jogadores concluírem. Vitinho também eu esperava um pouquinho mais nesses 2 jogos do Vitinho. O Vitinho foi bem contra o São Bernardo, hoje já não foi tão bem. Até pela pressão do Atlético Paranaense, para o Corinthians ter feito 1-0 primeiro, acho que o Atlético naturalmente ia ter mais posse de bola. E aí é o que eu esperava, esse contra-ataque do Corinthians ser com mais força, né? E com o Vitinho, jogador de velocidade, para mim eu acho que faltou um pouquinho mais do Vitinho no jogo. No contexto geral, vitória importantíssima para o Corinthians, de 3 jogos, venceu 2 e perdeu 1. A derrota para o Bahia na Vila Belmiro, podemos dizer que o Corinthians consegue recuperar os pontos perdidos, né? Sobe para a 5ª colocação com 6 pontos e renasce no Campeonato Brasileiro, agora todos os times com 3 partidas disputadas. Vitória importante. No domingo a chave já vira de novo, é o jogo contra a Portuguesa pelas quartas de final do Campeonato Paulista, e aí é que a gente vai ver, o Dorival deve falar já com a imprensa e provavelmente deve responder isso, se ele vai com um time misto, se ele vai com um time titular, ou pelo menos dar algum indício do que ele deve fazer em campo para esse jogo. O Dorival que vem falando
quase que sempre que o time não tem peças suficientes para disputar 2, 3 competições ao mesmo tempo. O Corinthians disputou a Supercopa do Brasil, Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, já tem Libertadores, Copa do Brasil, enfim, muitas competições ao mesmo tempo, Supercopa Rei, na verdade, né? Muitas competições ao mesmo tempo e o Corinthians vai precisando se reinventar e vai saindo bem. Conseguiu a classificação no Campeonato Paulista, tá bem no Campeonato Brasileiro, foi campeão da Supercopa. Trabalho do Dorival aí ganhando força e sustentando o timão nesse começo de temporada.